Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar de pé. Jó, capítulo 38, verso 4. Livro de Jó, o seu capítulo 38. Nós vamos ler apenas o verso 4. Jó 38, 4. Nós vamos abrir a Bíblia. Está sendo projetado aqui também à frente. Amém? Diz assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Pai querido, lida está a tua palavra. Pedimos, aplica aos nossos corações. Nos dá uma experiência nesta noite. Nós queremos ouvir a tua voz, como já temos ouvido através dos louvores. Nos visita, Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos assentados. A história de Jó, ela é muito conhecida, é até admirada por muitos, mas o que fica para nós, além do que tudo que esse homem passou, no que tange ao sofrimento, no que tange às dúvidas dele, o que é para ficar nos nossos corações foi a sua grande experiência com Deus. A palavra diz que Jó, ele possuía tudo. Era um homem rico, próspero, tinha uma família maravilhosa, muitos filhos. A vida de Jó era uma alegria, porque a Bíblia diz no capítulo 1 que ele vivia a banquetear com seus filhos, na casa de um, na casa do outro. A felicidade, ela reinava na vida de Jó. Mas há um momento na vida desse homem que ele começa a perder tudo. Ele perde a alegria, ele perde a saúde, ele perde a família, ele perde os seus bens. Ele começa a desejar incessantemente a morte. Ele perde a razão de viver. E esta situação nos mostra o que acontece com o homem. O homem, às vezes, o ser humano, ele passa uma vida repleta de alegrias. Ele conquista, ele vence, mas o homem também é passivo dos sofrimentos dessa vida. Ele é passivo de ver que as suas forças não são capazes de vencer, de resolver os problemas, de agir contra as coisas. E esse era o sentimento de Jó. Ele viu diante dos olhos tudo que ele possuía, tudo que alegrava o seu coração, tudo que ele tinha, começou a se desfazer. E a Bíblia diz que Deus, ele permite isso. Mas não é porque Deus era mau, e Deus é mau. Não é porque Deus se agrada em ver a tristeza do homem. Porque Deus queria que Jó, além de tudo que ele possuía, de tudo que ele tinha, o Senhor queria que Jó tivesse uma experiência com ele. Em um dos momentos do livro ele diz assim: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam o meu Salvador. Então esse era o desejo do Senhor. Ele não queria que Jó o conhecesse de ouvir falar. Ele não queria que Jó passasse a sua vida como um estranho para Deus,
Mas ele queria que Jó tivesse uma experiência com ele. E às vezes, você pode estar passando por muitos problemas na sua vida, por muitas dificuldades. Talvez a sua vida esteja repleta de dores, de tristezas, e talvez venha no seu coração a mesma coisa que Jó. Mas por que eu? Por que Deus fez isso comigo? Por que isso ocorreu comigo? Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, Deus nos trouxe aqui, para que você possa sair daqui com esta mesma experiência, de ver Jesus na sua vida, de ver a ação do Senhor, de ver o cuidado do Senhor, de ver um milagre acontecer. A Bíblia diz que o Senhor dobrou tudo que Jó possuía, e nós não estamos falando de nada material. O Senhor quer te dar, dobro fala de dois, fala de uma comunhão com Ele, e quando nós temos comunhão com Ele, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos segurança, nós temos felicidade, nós enfrentamos os problemas, mas nós sabemos que nós vamos vencer, porque Ele vai estar conosco. Era essa a experiência, esse era o dobro que o Senhor deu para ele. O Senhor acrescentou na vida de Jó uma experiência de salvação. Mas a Bíblia diz que ele questionou muito. Mas por que isso? Não era para mim ter nascido, não era para mim ter saído do ventre da minha mãe, era para mim ter morrido no meu nascimento, por que desta dor? E ele começa a questionar, e a questionar, e a palavra diz que o próprio Deus, e quando nós falamos aqui de Deus, nós temos que lembrar uma coisa: Deus é tudo para nós. Deus é a rocha eterna. Deus é a porta que não se fecha. Deus é a segurança. Deus é o cuidado. Deus é o refúgio. Deus é a paz. Deus é o Criador do universo, que tem o poder nas suas mãos, que domina o sol, a terra, as estrelas, tudo está no seu governo. Este Deus, Ele se inclinou para falar com Jó. Ele se inclinou para falar com Jó. Ele se inclinou para mostrar para Jó o seu grande amor por ele. E é interessante que Deus, Ele é tão sábio, que Ele fala assim: você está doente, você está triste, sua família desapareceu, seus amigos, o que você tinha, você não tem mais, mas eu estou aqui. E Deus olha para Jó e faz uma pergunta para ele: Jó, se fosse eu me assustava também, mas eu estou pedindo socorro, mas eu estou pedindo aqui uma resposta, o Senhor vem com uma pergunta. Mas é assim que Deus age conosco. Ele nos ensina, Ele nos instrui, Ele nos mostra o que é a revelação do projeto dEle, Ele nos mostra o que Ele tem de bom para nós. E Ele olhou para Jó e diz assim: aonde você estava quando eu fundei a terra? E esta é a mesma pergunta para você nesta noite. Aonde você estava quando Deus, Ele criou o universo? Aonde você estava quando Deus criou o projeto de salvação? Jó não sabia responder isso. E o Senhor diz assim: me faz saber isso, me responda, se você tem inteligência. E a inteligência aqui fala da revelação. A inteligência aqui fala do sopro do Espírito na vida do homem. Mas ele não tinha resposta. A situação dele era triste, mas o Senhor estava querendo dizer para ele: sabe, Jó, sabe por que você está assim? Sabe por que você está doente? Sabe por que você está triste? Sabe por que você está passando por tudo que você está passando? Porque você está fora do lugar. Não é para você estar aqui. Não é para você estar nessa situação. Quando eu fundei a terra, quando eu fiz o projeto, eu não te coloquei aqui.
Eu não te coloquei neste buraco, eu não te coloquei na escuridão, eu não te coloquei na enfermidade, na dor. Porque Deus, quando Ele fundou a terra, Ele tinha um lugar especial para o homem. E este lugar era do lado dele, era ouvindo a voz dele, era sendo guardado por ele, era no jardim onde ele tinha tudo. Mas Jó estava no lugar errado. E Deus nessa noite está querendo te dizer isso. O motivo da sua tristeza, o motivo da minha tristeza um dia, o motivo da nossa angústia, é porque nós estávamos no lugar errado. Nós estávamos longe dele. Mas sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque Ele está te colocando no lugar certo. Na presença dEle, ouvindo a voz dEle, ouvindo crianças aqui cantar louvores e glorificar ao Senhor do coração. E é isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Que você possa louvar ao Senhor como uma criança. Que você possa glorificá-lo por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Jó não sabia isso. A palavra diz que ele sabia de Deus, de ouvir falar. Ele até sacrificava o Senhor. Mas ele precisava ver. Ele precisava contemplar.